Ora, muito boa tarde. Penso que podemos dar início aos trabalhos da tarde. Meu nome é Iris Ramos Guerra. Para quem não esteve durante o início, ou desde o início, coube-me a mim apresentar esta mesa redonda sobre a internacionalização dos psicólogos. Vou passar a apresentar os nossos oradores. À minha direita está o Dr. Jaime Ferreira da Silva. É membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é psicólogo, formou-se em ambas as áreas, portanto na área clínica e na área das empresas, desenvolve a sua atividade como psicoterapeuta, é professor também, e portanto iremos contar com o seu e consultor de empresas também, portanto vamos contar com o seu contributo. À minha esquerda tenho o professor Manuel Berdulhas, é o responsável pelas relações internacionais do Conselho dos Colégios Oficiais de Psicologia, portanto em Espanha, é ex-professor de Psicologia Social, é ex-membro do Centro de Saúde também, em Madrid, portanto desenvolve toda a sua atividade em Madrid. E por último temos o Dr. Francisco Rodrigues. O Dr. Francisco Rodrigues é também membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é psicólogo também, portanto fez a sua formação na área clínica e na área de empresas, é psicoterapeuta e trabalha na área de empresas também. Portanto, eu vou passar a palavra penso que o primeiro, o Dr. Francisco Rodrigues. Muito boa tarde. Boa tarde também e em particular, especialmente aos meus colegas da mesa e a todos vocês por terem feito o esforço nos tempos que correm complicado, para aqueles que se deslocaram, principalmente, de virem até aqui e poderem partilhar connosco este momento sobre esta procura e preocupação em termos de soluções que a nossa classe profissional possa dar para a crise. E dentro desta mesa de internacionalização, começava por vos dizer o seguinte: desde o início do nosso mandato, que esta direção tem defendido em paralelo com outras linhas de ação do seu programa uma forte afirmação dos psicólogos portugueses e das suas competências além fronteiras. Este programa, que foi apoiado por um grande número de psicólogos portugueses, consagrou, a par com outras iniciativas, uma importância estratégica para o futuro nas relações internacionais e papel do psicólogo português no mundo, suas relações e mobilidade profissionais no espaço ibérico, europeu, lusófono e ibero-americano. Este encontro luso-espanhol de psicologia é um evento que surge neste caminho de internacionalização dos psicólogos, num braço dado com os nossos vizinhos espanhóis, companheiros de alguns destes palcos internacionais, apoiantes desde a primeira hora da Ordem em Portugal e deste projeto. Não podíamos, por isso, deixar de ter a nossa primeira reunião com um congénero de outro país, com o COP. Foi assim que aconteceu em Lisboa. O nosso primeiro acordo internacional com o COP. O primeiro prémio ibérico de psicologia anunciado ontem, aqui mesmo, no Convento de Santa Clara. E agora o primeiro encontro conjunto, aqui em Coimbra, terra de tantas tradições, local de conhecimento e formação de muitos psicólogos, património mundial e de afirmação dos portugueses no mundo, mas também, agora, dos psicólogos portugueses em particular. Em conjunto, Portugal e Espanha são muito maiores do que a sua soma e ganham uma dimensão
de incontornável influência a nível global. O encontro luso-espanhol é, assim, um dos aspectos mais visíveis até ao momento de um trabalho contínuo, desde o primeiro dia, demorado por natureza deste tipo de trabalhos, em vermos os seus resultados, como é panágio da diplomacia e das relações internacionais, mas transcendente a médio e longo prazo na mudança no mundo, neste caso do mundo da psicologia, em que nos inserimos, para um espaço de cada vez maior mobilidade profissional. Alguns dirão que não se deve gastar recursos na área internacional quando existem tantos problemas onde gastar esses mesmos recursos em Portugal. Sabemos que os psicólogos portugueses e espanhóis não têm uma visão estreita, imediatista e demagógica. Os psicólogos portugueses e espanhóis, como os seus concidadãos, destes e de tempos bem mais antigos, sempre souberam encontrar o seu espaço de intervenção muito para além das fronteiras dos seus países. Criar e aproveitar oportunidades que um novo mundo de mobilidade e de cooperação abre para o trabalho dos psicólogos. A OPP e o COP não mandam emigrar os psicólogos dos seus países. A OPP e o COP não olham para os desempregados da psicologia nos seus países como estando a mais. Todos são necessários nos seus países e todos são necessários pelo valor que acrescentam no seu trabalho, pelas suas competências e por aquilo que podem fazer também na cooperação internacional, ajudando a desenvolver psicólogos e a psicologia noutros países, em paralelo com o que realizam em Portugal. O que vemos são oportunidades laborais complementares em África, na América do Sul, na Ásia e na Europa. Em conjunto, podemos aproveitá-las melhor. À semelhança do que Espanha tem feito com o seu espaço privilegiado de internacionalização com base na língua espanhola, também nós temos estabelecido pontes e encontros no seio da comunidade lusófona e preparamos-nos para criar a PSI-CPLP, no âmbito da CPLP, espaço fundamental para a mobilidade dos psicólogos portugueses, como, aliás, foi já materializado com o nosso acordo bilateral com o Brasil, histórico no que à profissão diz respeito, passo inicial para a mobilidade entre os dois países. Com grande apoio do COP, a OPP integra desde julho a EFPA, a Casa dos Psicólogos Europeus, numa representação conjunta com o Sindicato dos Psicólogos e passando assim de 1 para 5 representantes nesta organização, reforçando a presença portuguesa num palco que define muitas vezes o futuro de Portugal e vive o diploma europeu de psicologia, que define, entre muitas outras coisas, um padrão comum de existência de um estágio profissional obrigatório para os psicólogos no espaço da União Europeia. E ainda desde julho deste ano, a OPP tem um protocolo com a APA, à semelhança do que os nossos amigos espanhóis haviam feito no ano anterior, no âmbito deste acordo, para além de outras vantagens que estão neste momento a ser negociadas, deverá realizar-se um encontro luso-americano de psicologia. Desde outubro de 2012 e até setembro de 2014, o nosso colega e bastonário Telmo Mourinho Batista é o presidente da Federação Ibero-Americana. Reconhecimento do prestígio do seu trabalho, mas também do que tem sido a ordem dos psicólogos portugueses nestes curtos 3 anos de existência. E o que ganhamos nós com isto? Abertura de mercados de trabalho para psicólogos. Trocas de conhecimentos. E muito importante, mas imensas vezes descurado,
a influência nas decisões internacionais, com aplicação na psicologia e nos seus profissionais em Portugal. Tantas e tantas vezes, não só na psicologia e com os psicólogos, mas de uma forma geral com todos os cidadãos, vemo-nos ultrapassados por uma realidade imposta por outros, por, quiçá, muitas vezes, não participarmos ativa e influentemente nos fóruns a que temos um lugar destinado para ocupar e onde podemos discutir aquilo que são os nossos interesses mais específicos. A este propósito, Portugal albergará o 9º Congresso Ibero-Americano de Psicologia, em setembro de 2014, onde mais de 3.000 psicólogos estarão presentes. Isto depois de termos acolhido e organizado a maior e mais prestigiada Conferência Internacional de Psicologia Escolar no Porto, em julho deste ano, com mais de 400 psicólogos de 33 países dos 5 continentes, permitindo aos psicólogos portugueses demonstrarem o trabalho de qualidade que realizam, bem como um contacto mais facilitado com alguns dos maiores especialistas na área. Colegas, este é o caminho que tínhamos em mente, e falo com conhecimento pessoal de causa, quando há mais de 10 anos, sem recursos, iniciámos a empreitada que nos permitiu instalar e criar a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Apenas com o nosso esforço e o contributo dos muitos psicólogos que nos apoiaram na altura com a APOP. Foi com visão de futuro que construímos uma realidade chamada Ordem a partir do zero. É com visão do futuro que empreendemos, em paralelo com tantas outras iniciativas nacionais de grande importância, a internacionalização dos psicólogos portugueses, que terá um marco importante em pré-congresso ibero-americano, com um seminário de internacionalização. Eis-nos aqui, em Coimbra, neste encontro com mais de 600 portugueses e espanhóis, juntos para demonstrar à comunidade e aos seus representantes políticos aquilo que demonstram todos os dias nos seus locais de trabalho, que são imprescindíveis na sociedade portuguesa e espanhola, que são os especialistas em comportamento, que estão preparados para ajudar o país neste momento difícil que atravessa, que temos propostas construtivas para um futuro melhor, que sabemos fazê-lo com racionalidade económica, mas com o conhecimento sobre a mente humana que nos distingue, que aplicamos o conhecimento científico na prevenção e resolução de problemas com alto impacto social, na educação, na saúde, nas organizações, no desporto, na justiça e em tantos outros campos de atuação. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Disse Carl Jung. Enquanto despertamos em Portugal, sonhamos já com o mundo lá fora. Em conjunto, Portugal e Espanha. Obrigado. Muito obrigada, Francisco, pela visão de conjunto do que têm sido as medidas, as várias medidas tomadas pela OPP ao longo destes 3 anos no sentido da internacionalização e no sentido de todos percebermos também as vantagens que oferecem esta colaboração próxima entre Portugal e Espanha.